fazer a apresentação do nosso palestrante Guilherme Marim. Guilherme Marim é gaúcho, iniciou sua carreira profissional em Porto Alegre, com passagem pelo Rio de Janeiro e atuando na construção de complexos fabris. É engenheiro civil pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, pós-graduação em gestão de negócios de incorporação e da construção imobiliária pela Fundação Getúlio Vargas, Decisão FGV, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sócio proprietário da empresa de construção civil Solo Engenharia Residencial e Solo Engenharia Comercial. Atividades no Rotary, acompanhamento de processos rotários e da Casa da Amizade, junto com seus pais e avós desde os 10 anos, em Paraí, Rio Grande do Sul. Associado ao Rotary Clube de Porto Alegre Nordeste desde setembro de 2021, diretor de imagem pública do GEST. Presidente do Rotary Clube Porto Alegre Nordeste, gestão 2022-2023 e presidente do Rotary Clube de Porto Alegre Nordeste, gestão 23-24. Faço parte da Comissão Distrital do Distrito 4.670, Serviços à Comunidade, neste ano rotário. O tema é porque é difícil fazer Rotary em grandes centros. Com a palavra, palestrante. Pessoal, companheiros, uma boa tarde a todos. É uma satisfação estar presente aqui, podendo falar com vocês. Agradeço já de antemão o convite do Chico, o contato da Val, que foram me convidaram e a gente tem conversado desde então. Vamos direto para o tema, né? A apresentação ela é um pouco extensa, eu vou tentar dar uma acelerada para a gente cumprir os horários. Aí depois a gente conversa nas perguntas, tá bem? Por que é difícil fazer Rotary em grandes centros? Um pouco de história. Sempre o pessoal me vê e me pergunta, né? Mas tu tá tão novo, né? Já de presidente aí de um clube, né? Dentro do Rotary, participando. Aí eu digo assim, tá com tempo? Deixa eu te contar uma história. Aí eu conto um pouco dessa história. A minha família sempre foi ligada ao Rotary e aos serviços sociais na minha cidade, Paraí. Né? Avós, pais. Eu me criei na casa da minha avó e ela tinha um quadrinho assim que dizia assim, ó, sócia remida da Casa da Amizade. Né? Sempre olhava para aquilo e a gente conversava sobre o assunto. Na minha casa tinha um emblema, tipo um troféuzinho, com a prova quádrupla impressa. E ela estava meio estampada em cima de uma mesa ali. Era assunto de conversa ao longo do tempo. O meu pai também tinha um pequeno troféu assim, de agradecimento de quando ele foi presidente do clube. Então, o fato de eu estar dentro desse processo de Rotary, de maneira tão intensa agora, é um pouco fruto de todo esse background aí, então, de formação de conceitos, né, e questões rotárias. Lá em Paraí não existia a questão do Interact, Rotaract, acabei não fazendo parte desde muito cedo, mas sempre atuando junto, né, com a família nos eventos, né. Comecei, né, a vida em Paraí, fiz a minha faculdade em Santa Maria, vim para Porto Alegre, fui para uma outra região do estado chamada Santa Rosa, né, que é uma região noroeste, na região noroeste do estado. Então, eu andei bastante no Rio Grande do Sul, né, e dentro dessa caminhada, sempre observando o Rotary, né, sempre observando o desempenho, né, a atuação, a representatividade dentro de cada sociedade, dentro de cada local que eu tive a condição de viver, de presenciar, né. Então, Quaraí é um lugar, né, na campanha, na fronteira oeste, com municípios grandes, distantes uns dos outros. Santa Rosa, que tive a oportunidade de conviver, a gente via um Rotary muito intenso, é uma região focada na produção de soja, né, com um pessoal de descendência alemã muito forte, né, todo um senso de comunidade bem intenso. Vivenciei Rotary lá, né, vivenciei Rotary em Santa Maria, morei 8 anos em Santa Maria, conheci Rotary, mas não fiz parte de clubes naquela época, né, ali por 18 anos, 17, até a formatura. Finalmente me formei, fui para Porto Alegre, e depois de algum tempo, agora não faz muito tempo, entrei num Rotary em Porto Alegre, e passei a fazer parte daquela estrutura administrativa, né, de gestão de Rotary, né, vivendo o Rotary de maneira na fase adulta, né, propriamente dita.
Eu segui uma cartilha, me diziam que tinha que ter 30 anos para entrar no Rotary e, de preferência, uma família constituída com cônjuge, né? Era o que diziam lá no interior, e eu acho que essa conversa ainda vale lá. Eu sei que hoje a vida já mudou, né? As pessoas, eu acho que já não falam mais muito disso, mas lá, para trazer para vocês, no interior, essa conversa ainda existe, no interior do Rio Grande do Sul. Então, passei a fazer parte em Porto Alegre e me deparei com essa realidade um pouco diferente, que é o tema, então, dessa diálogo que a gente está tendo. Vivenciei, então, vários interiores, né, do Rio Grande do Sul, com vários backgrounds nesses locais, e então em Porto Alegre, né, de maneira mais específica, trabalhando no distrito e fazendo a gestão aí de um clube. Bom, o que a gente vê, o que eu consegui interpretar, né, dessas experiências nesses diversos lugares? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Algumas dificuldades, alguns obstáculos e algumas características que eu não vivenciava, né, que eu não vi nestes outros lugares que eu comecei lá atrás a olhar e a enxergar, né? E relato, né? Essa palestra aqui, ela também é um resultado de um diálogo com muitas pessoas ali que fazem parte do nosso dia a dia hoje, né? Eu trago um pouco da minha opinião, mas também de uma pequena pesquisa entre companheiros mais chegados. E eles relatam essa questão, né? Alguma das coisas que a gente vai falar aqui. Por que é um pouquinho mais difícil? Parece que tudo tem um detalhe, né? A gente vê no interior o Rotary um pouquinho mais presente, mais divulgado, mais ligado, né? Pelo menos de percepção, o que é importante dizer, né? Que isso aqui tem os pontos fora da curva, deve ter lugares de cidades grandes aí que eu não sei, que deve ter Rotary extremamente atuante, né? Mas então a gente está numa fotografia aqui da nossa realidade, tá? Da nossa percepção, respeitando aí as variabilidades que podem acontecer. Bom, então o que a gente fala, né? Tudo mudou, né? A vida mudou de forma geral, né? Aí a gente não está falando só de cidade grande, a gente está falando do mundo como um todo, né? A gente tem na população novos interesses, né? A oportunidade de atuação nos mais diversos trabalhos aumentou, é uma visão que a gente tem. A questão das redes sociais, que mudou totalmente a sociedade, a maneira que a gente se relaciona, né? Que não foi uma coisa que existia quando o Rotary foi concebido e aonde ele alicerçou todas as suas fundações, né? Então a gente vive essa questão bastante impactante nesses últimos anos. As estruturas familiares, né, o atendimento a padrões, a gente tem essa abertura, né, muito mais consciente dessas mudanças, e a gente consegue absorver isso muito do que eu falei, né, lá na minha cidade diziam que tinha que ter 30 anos para entrar em Rotary e que de preferência tu deveria ter já uma família constituída, né, isso... Eu me lembro de ouvir isso aí, né, mudou, a gente sabe, né, mas então, uma das mudanças. Conflitos de novas áreas de enfoque, né, como uma relação que a gente comentou ali em cima, tem bastante coisa para fazer, cada dia mais, né? A gente é bombardeado por opções de desempenho, de entretenimento, de esporte, de lazer, de atuação. Então, parece que tem mais coisa para competir com a nossa desempenho em Rotary, com as nossas horas, né? É uma balança aí que a gente vê ela um pouco diferente. Destino de outros clubes sociais. Não é só Rotary que sofre, né? Pelo menos aqui na cidade de Porto Alegre, a gente vê vários clubes antigos de lazer, de tênis, de associações que apresentaram um declínio, né, nessas últimas 2 décadas. Então, a gente vê essas dificuldades não só em Rotary, né, em diversas associações e clubes e entidades, né. Obviamente, umas crescendo muito, né, mas algumas tendo um pouco de dificuldade. Aspectos gerais, então, dos grandes centros e dos centros menores, né? Não sei se todo mundo tem a experiência de morar numa cidade pequena e morar numa cidade grande, mas como eu tenho isso bem claro, assim, eu vou tentar trazer algumas coisas aí, depois a gente discute. Bom, deslocamento e trânsito. A gente ouve as pessoas reclamarem, né? A gente tem no nosso clube pessoas de uma idade mais avançada trazendo isso, né? Pô, eu já não consigo ir, tá difícil, né? Aí tem a questão, né, da abertura da reunião híbrida, né, digital, que por um lado ajuda, e aí por outro tem algumas pessoas que têm dificuldade. Então deslocamento e trânsito é uma dificuldade que a gente enfrenta, né. Lá na minha cidade, em 5 minutos eu estou em qualquer lugar da cidade, né. Essa é uma questão bastante importante. Segurança e locais de encontro.
A questão da segurança é também uma característica bastante referida, né? A gente vai se encontrar às 9 da noite num lugar X. Opa, já não é bem assim, né? Lá na cidade do interior, isso já é mais fácil, né? Um evento, né? Uma questão... acontece na cidade grande, óbvio, a gente faz tudo, né? A vida continua. Mas são características referidas aí nos nossos diálogos. Individualismo, como a gente ouve, né? Eu moro do lado do fulano no meu apartamento, mas eu não o conheço, né? Isso é uma característica muito comum aí de uma cidade de 100 mil habitantes, até 70, daí para cima, já existe isso, né? Na cidade menor, isso já é uma coisa que passa, né, as pessoas se encontrarem mais, se conhecerem, né? Diversas entidades de serviço. Quanto maior a cidade, mais opção, né? A gente tem mais coisa para dividir aí o nosso empenho, o nosso foco. Tá. Confiabilidade, né? Quanto tempo demora para a gente criar relação com uma instituição, né? Se o Rotary se propõe a ajudar, né, uma instituição específica, ou fazer uma ação em conjunto com alguma outra instituição ou um outro clube, quanto tempo demora, né? A gente tem uma percepção que esses processos de confiança mútua caminham mais rápido no interior, né? Por todo um background, né? Por todas umas questões que a gente vai falar em seguida. As relações são mais fáceis. Eu sou associado do Sicredi, que é uma cooperativa de crédito aqui do Rio Grande do Sul. É como se fosse um banco, mas é uma cooperativa. Aí a gente conhece um monte de gente que faz parte, né? E eles relatam uma coisa muito similar. O Sicredi tem uma pegada muito forte social, tá? E inclusive a gente tem relação, assim, tenta manter uma conversa bem íntima aí com eles e o Rotary, né? Porque eles têm verbas destinadas a ações sociais, o Rotary pode entrar requerendo, ajudando uma instituição, né? Então tem essa sinergia entre Sicredi e Rotary aqui, pelo menos no nosso meio. E eles dizem a mesma coisa, eles são muito ligados a ações sociais em todos os ambientes, né? Eles têm uma questão que eles atuam financeiramente ali no diâmetro do local onde eles estão inseridos. E eles relatam a mesma dificuldade, né? Os mesmos obstáculos, que eles conseguem atuar melhor na cidade pequena do que eles conseguem atuar num centro grande, por exemplo, como Porto Alegre ali, que é o que a gente tem baseado aí a nossa conversa. De novo, quantidade de opções de lazer, então, né? Tem muita coisa para fazer numa cidade grande, né? A gente é bombardeado, assim, é impressionante. Né? Então, aquilo também compete com o Rotary, né? Na cidade menor, a gente já não tem tanto, né? A questão de que os centros são cosmopolitas, né? Como que a gente chega numa prefeitura, né? Numa cidade menor, a gente às vezes é amigo do prefeito, a gente conhece as pessoas desde que nasceu, né? Tem essa questão íntima ali das cidades menores, né? Porto Alegre já é diferente, né? Agora eu pego em todas as outras cidades maiores, né? Muitas vezes as pessoas que fazem parte daqueles órgãos nem são dali, né? Não tiveram uma vida ali. Então, essa relação com o setor público, que é uma questão que eu avalio muito grande, muito importante na relação de Rotary para conseguir grandes feitos, numa cidade maior já é um pouco mais complicado, de forma nenhuma impossível, né? Mas a gente vê alguns obstáculos, né? Por vários backgrounds aí que a gente já comentou. Eu depois que já estava saindo por aí com o PIN do Rotary, né, dentro do clube, eu fiz uma viagem a Santa Rosa, e eu fui num jantar, né, num jantar que tinha uma festa depois, no meio do processo ali, chegou uma pessoa desconhecida totalmente de mim, chegou do meu lado e disse assim, boa noite, companheiro, e me apertou a mão, né, em Santa Rosa, por ver meu PIN do outro lado do salão, né. Então, são as experiências que a gente vai fazendo que a gente começa a concluir algumas coisas. Bom, fiz um amigo rotário totalmente desconhecido, num lugar que tem bastante gente que era próximo de Santa Rosa, né, que é o grande polo lá daquela região, mas mesmo assim os rotarianos estavam por ali, né, de maneira geral a região se comunica melhor, se divulga melhor, né, em Rotary. Essas foram as experiências, né, e as questões. O tempo, né? Então, vamos resumir tudo que a gente viu, o que as pessoas falam. Tá faltando tempo, né? Essa é uma das linhas importantes, tá faltando tempo pra galera, né? As pessoas novas, as pessoas com mais idade, mais experiente, tá todo mundo com problema de tempo. E na cidade grande, o tempo pega, é a experiência que a gente tem, né? Uma experiência bem de interior, assim, que eu trago pra quem eventualmente não tem. A gente sai do trabalho, sei lá, 6 horas acaba o nosso trabalho, 6h30, 6h40 eu tô em casa, eu já passei no mercado, eu tô em casa pronto, liberado, né?
as nossas rotinas dentro de Porto Alegre, pelo menos para mim, às vezes a gente chega em casa às 8 horas, né? A gente sai do trabalho, já passa ali, pega um trânsito, né? Já passa no mercado, aquilo já dá algum conflito quando vem 8 horas, né? Essa noção do tempo é muito interessante nos centros menores e nos centros maiores, né? Quem tem a experiência sabe. Então, assim, um dos obstáculos, né? É juntar a Rotary com todo o resto, tá? Essa balança que a gente tem que tentar equalizar, que foi uma das principais características referidas, e que isso impacta em todas, né? Ela abraça tudo aquilo que a gente falou e resume um pouco de tudo. Tem nos grandes centros as questões dos vários clubes, dos eventos distritais, né? As ações de Rotary são bastante intensas, então isso aí também pega um pouco. Nos centros menores a gente tem menos, por exemplo, lá na minha cidade tem um clube, né? Tem um clube, tá? Então aquilo é muito focado, certo? Outra questão, aí são as características principais que eu elegi, né? O tempo e a comunidade. E isso aí, o meu tempo em Santa Rosa, avaliando lá o pessoal, convivendo em comunidade, numa questão de ajuda muito forte ligada ao setor da agroindústria, me abriu um pouco a cabeça. O Rotary não faz força lá, porque as relações já existem. As relações de ajuda ao próximo, as relações de interação, as relações de trabalho social, elas são anteriores ao Rotary. É uma questão cultural muito forte que a gente vê. Existe isso perto aqui da nossa cidade, Porto Alegre? Existe, mas por algum motivo a gente vê mais lá, né? Por todo esse arranjo aí do tamanho das cidades, né? Onde tem comunidade, o Rotary floresce. Aonde a comunidade é representativa, o Rotary floresce mais fácil, porque as relações já existem, elas já estão ali, tá? Então essa é uma grande percepção, pelo menos no nosso estado, né? Pelo menos dentro das nossas experiências aqui. Depois eu gostaria de, inclusive, ouvi-los. A comunidade. Então aqui a gente tem uma foto, né? Aqui a gente está falando de Rotary, né? Rotary são pessoas em ação. Então a gente precisa de gente junta para ter Rotary, né? O digital funciona, o digital ajuda, mas a relação tem que ser aqui, né? É assim que a gente acaba conseguindo fazer Rotary. Temos opções? Temos, mas aquela relação eventualmente é importante para manter. Mas assim, né, cooperação, comunidade, pessoas juntas, é isso aí. Então essa é uma das grandes questões que a gente consegue avaliar e que foi um ponto da nossa avaliação. A gente fez uma pesquisa, agora bem quantitativa, a gente vai olhar para ela numa tabela bem interessante. Olha só, essa é uma tabela que resume o nosso distrito, tá? Em questões quantitativas, né? Depois a gente podia ficar falando dessa tabela há muito tempo, mas a gente não tem muito tempo, mas ela é bem interessante. Primeira coluna, as cidades aqui, que fazem parte do nosso distrito, eu omiti algumas, pelo tamanho, tá? Mas representa o nosso distrito, 4670. As cidades marcadinhas em vermelho são as maiores que a gente tem aqui do nosso distrito. A gente tem uma população com mapa de calor, o mais verdinho, mais gente, o mais vermelhinho, menos gente. A área, quanto mais a área do município, mais verdinho, quanto menor, mais vermelhinho. PIB per capita, quanto mais verdinho, maior, né? Quanto mais vermelhinho, menor. O IDH, todos dados do Google, tá? Atualizados aí de 2022. Número de clubes rotarianos, aí começa a análise, né? Aquela representatividade ali é o número de rotarianos, a cada rotariano, quantas pessoas tem na cidade, tá? Então, para cada um rotariano naquela primeira cidade, a gente tem 17 mil pessoas para cada rotariano naquela primeira cidade. E, por último, a última coluna, a relação de proporção, o quanto que representa em percentual o número de rotarianos dentro da cidade. Então, assim, rapidamente, muito interessante a gente achou o trabalho, a gente já comunicou para outras pessoas, mas, rapidamente, Alvorada é uma cidade muito perto de Porto Alegre, que eu tenho amigos rotarianos lá e são excelentes, mas ela vive muito próximo de Porto Alegre porque ela é ligada totalmente a Porto Alegre, né? Não tem barreira física nenhuma. Então, por algum motivo, não sei se pela per capita, pela questão da comunidade, que é uma cidade onde muitas pessoas de Alvorada trabalham em Porto Alegre, existe isso, existe uma diminuição das pessoas do Rotary lá. Cachoeirinha, uma outra cidade bastante representativa em Rotary,
já está mais afastada de Porto Alegre. Ela já tem parece ter uma questão mais individual. Ela já gira em torno de uma comunidade mais própria dela, mais representativa. Vamos falar de Canoas, é uma cidade também aqui muito próxima de Porto Alegre, mas bem grande. Me parece que é a maior cidade na questão de PIB depois de Porto Alegre na nossa região aqui. Então, um PIB muito alto, uma vida bem dela, uma vida própria, uma cidade que já tem uma vida muito própria, um pouquinho afastada de Porto Alegre, tem uma barreira física, né? É do lado, mas existe uma barreira. Então a gente vai avaliando, ó, todas as vermelhinhas são de grandes cidades, né? Grandes cidades para nós, a gente usou ali acima de 100 mil habitantes, tá? A gente considerou como uma cidade grande. Depois a gente pode falar mais dessa tabela. Então essa tabela mostra a representatividade dos rotarianos dentro dos grandes centros. E observem, ela fala por si só, tá? No todo, né, existe uma maior representatividade de rotarianos nos locais menores. Vamos falar de Porto Alegre aqui e passando agora esse slide. A gente está avaliando em Porto Alegre só o nosso distrito, tá? A gente tem 11 clubes. Em Porto Alegre nós temos 19, mas por outro distrito, certo? O Cláudio está aqui, excelente que ele está aqui, e a FURPA fazem um trabalho de tentar juntar toda essa galera em Porto Alegre, um trabalho interessantíssimo. Mas a divisão existe, né? São 2 governadores, 2 distritos, 2 orientações, né? Mas Porto Alegre faz um trabalho muito intenso para tentar fazer essa união, e existe, né, várias ações já em curso para essa linha. Mas a gente está olhando o nosso distrito, eu deixei um asterisco ali em Porto Alegre. Mas vejam, mesmo dobrando a quantidade de pessoas, a gente tem uma representatividade não tão grande. Bom, e o que fazemos agora, né? A gente falou agora das dificuldades, mas a gente não pode deixar só nisso, né? A gente precisa trazer algum norte para a gente tentar melhorar e lutar, né? Obviamente que a gente jamais vai desistir. Quais são as soluções, né? A gente enumerou um pouco aqui, a gente vai falar delas rapidamente, o tempo nosso já está bem próximo do fim. Novas maneiras de pensar Rotary. Vale para a cidade grande, vale para a cidade pequena, né? O capuz serve quando ele serve, né? Então a gente tem que avaliar com bom senso aonde que a coisa funciona, onde é que ela não. Reuniões digitais, estrutura híbrida. Tem salvo muitos clubes, inclusive o meu, tá? Se a gente tivesse focado exclusivamente nas reuniões presenciais, não sei se a gente já não teria fechado ou a coisa teria caído muito, né? Então, estruturas híbridas, a gente vê como uma possibilidade de encurtar as distâncias nos centros maiores. Propostas de clubes com causa específica, a gente está vendo esse movimento aqui na nossa região também. Existe agora um clube recente que foi criado com foco no trabalho do idoso, né? A questão de focar num assunto pode ser uma maneira de incentivar as pessoas, né? De esclarecer. Às vezes, quando a gente deixa muito aberto o que o clube faz, o que ele não faz, aquilo pode tirar um pouco da força dele, um pouco da representatividade, um pouco do diálogo com outras pessoas. Rotary ofertando benefícios, né? Eu tenho uma impressão, que é uma coisa bastante pessoal, que há 50 anos atrás o Rotary trazia uma coisa muito forte do prestígio social, né? Tinha aquela questão de fazer parte do clube, de um clube de Rotary. Não sei se isso existe de forma tão clara hoje, ou é tão divulgado. Não sei, me parece que não, tá? De novo, gostaria de ouvir a opinião dos companheiros. Mas o Rotary precisa pensar em divulgar quais são os benefícios. A gente tem vários benefícios e a gente que é rotariano sabe muito bem, mas as outras pessoas sabem? A população em geral conhece Rotary dentro dos grandes centros? Eu acho que lá em Quaraí, qualquer pessoa a maioria das pessoas que eu abordar e falar de Rotary, eles vão saber alguma coisa de Rotary. Acontece isso nos grandes centros? Não sei, né? Tenho a impressão que é menos, né? E aí falamos de novo da nossa tabelinha da representatividade populacional, né? Que no fim é um pouco de estatística. União dos clubes em grandes centros. A gente está fazendo isso em Porto Alegre. O Cláudio aqui tá de apoio ali das ações. Eu acho isso muito importante, né? Porque quando a gente é 20 dentro de Porto Alegre, a gente não é tão representativo. Agora, quando a gente é 400, a gente é representativo. Aí a gente bate na porta lá, as pessoas vão ouvir com mais atenção se a gente está falando em nome de 400 pessoas, né? Ao passo que a gente falar em nome de 5, 10, a força é menor. Isso é importante. Estrutura de divulgação.
novas gerações. As novas gerações estão aí, né? A gente precisa o Rotary precisa ver isso aí e assim, focar muito, muito em divulgação digital. É um caminho sem volta e precisa ser profissional, né? Não pode mais, eu vou fazer uma postagenzinha no Facebook. Isso não existe mais, né? Isso aí é profissionalizado, né? E o Rotary tem que enxergar isso aí e precisa de investimento. Gabinete de governança na estrutura de Rotary, isso é uma questão bem complexa, acho que vale uma palestra, mas eu deixei ali que a gente comenta aqui, né? Uma estrutura que indique mais para os clubes, né? Que dê nortes, que ajude. Eu acho que cada vez mais os clubes precisam de ajuda, precisam de algum tipo de empurrão, uma dica, um apoio de pessoas que têm mais experiência. Clubes novos, clubes que se renovaram, clubes sem muita experiência. Então essa questão da governança também, dos grandes líderes de Rotary para os centros menores e atuantes aí, que são os clubes, tá bem? Deixando então, aqui a gente está indo para o final, praticamente que encerramos. Reforço, a gente tem clubes muito fortes dentro de Porto Alegre, muito atuantes, né? Então a gente tem os pontos que a gente bota fora da curva, mas a gente está tentando falar aqui de uma visão bem generalizada, respeitando todo mundo, respeitando todas as individualidades e as características de todos os nossos companheiros, de todos os nossos clubes, trazendo tudo aqui com muito respeito, né, mas trazendo um assunto para diálogo, de maneira nenhuma querendo ser definitivo, né? A gente está trazendo então um assunto para conversa, tá bem? Agradeço muito, né, essa paciência de vocês. Deixo aqui uma frase de um companheiro lá de próximo de Quaraí, que agora está num clube lá do Uruguai, do meu pai, né, que sozinho nós vamos mais rápido, mas juntos a gente vai muito mais longe, que é uma característica que a gente tem nos grandes centros. Somos muitos, né, a gente precisa então se organizar para a gente conseguir realizar muito e ir muito, muito mais longe, que o nosso potencial é absurdo. Muito obrigado a todos, fico à disposição. Muito obrigada, companheiros. Vamos lá, e primeiro nós parabenizamos, né, ao nosso companheiro Guilherme por trazer tanta informação, por nos ajudar e trazer uma realidade que todos enfrentamos, talvez em menor cidades ou em maiores também. Os clubes rotários realmente, né, nós estamos passando aí por uma readaptação, né, pós-pandemia, onde a gente teve que recorrer às reuniões virtuais. E o clube que conseguiu passar por isso, com reunião virtual, ele está bem mais fortalecido, pelo menos a gente percebe isso em nossas regiões. Mas está aí a possibilidade das reuniões híbridas e da gente retomar, né, nossa determinação pelo servir. No nosso clube a gente discutiu um pouquinho sobre quanto maior número de companheiros juntos, a representatividade, né, são palavras sim do Guilherme, que quanto mais estamos juntos, mais o Rotary aparece e mais outras pessoas veem Rotary. Também foi colocado sobre a motivação. Temos que estar motivados para estar em Rotary e buscar a motivação e passar isso para os companheiros. O nosso companheiro Cláudio, que infelizmente, né, não deu tempo de concluir, mas o Cláudio fala da fundação, né, que eu até gostaria de ter mais informações depois, o quanto ajuda a união entre clubes, palavras do Guilherme também, e fazer juntos. Então, isso é importantíssimo. Bem, eu vou deixar um questionamento aqui agora da minha parte. Unir clubes, união entre clubes, e como é que a gente vai administrar as 3 palavrinhas? Ego. As 3 letrinhas, quero dizer. Ego. Não é fácil. Quando a gente toma, assim, eu já fui GA por 2 vezes, quando a gente toma alguma iniciativa, a primeira pergunta é assim: por que você está fazendo isso entre os clubes? Você quer ser governadora? Então, as três letrinhas, né, é difícil, alguns clubes às vezes acabam se afastando, mas a gente continua trabalhando em prol dos clubes da cidade e tentando ajudar. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês, né, foi muito bom, e a você, Guilherme. Grande Chico, obrigada.
O nosso grupo discutiu o seguinte, que cada clube tem a sua especificidade, né? Aqui em Brasília é mais... para alguns tem mais contato, porque eles se reúnem no mesmo local, são uns 7, 8 clubes que se reúnem na mesma residência, num local específico, aí a meio-dia e à de noite. Outros têm as suas reuniões. O nosso tem praticamente só as virtuais desde a pandemia, né? Então, os projetos são mais individuais, tem alguns, isso segundo o Zeferino, tem alguns projetos aí de clubes que são entre 2 Rotaries ou 3 até, mas outros fazem mais individual. O que está difícil, por exemplo, de conseguir, como você já falou, é novos associados mais jovens. Isso eu falo no geral, se a gente vai nos encontros ou alguma festividade de Rotary, a maioria é de pessoas de mais idade. Então, aí nós já discutimos isso várias vezes. As pessoas mais jovens, como você falou, a partir de 30, estão constituindo família, se solidificando no emprego, tem pouco horário. Então, nesse contexto, as reuniões virtuais até ajudam, mas mesmo assim também não tem atraído muitos jovens. Pode ser questão financeira ou outras questões. Ou falta nas grandes, por exemplo, que em Brasília não é assim tão grande, né, mas dividida em várias regiões administrativas, de propagar mais o Rotary para a juventude, para os mais jovens, a partir de 30, 40 anos ou até mais jovens. Agora, no nosso caso específico, nós já tivemos mais jovens, mas acabaram também saindo em função de serviço, quando virou presencial ou até antes da pandemia, que não ficam. Outros ficam também, não é generalizado, mas é difícil atrair mais jovens. Da nossa parte, seria isso. Bom, rotarianos perfeitos, né? Quando eu digo perfeitos, que vão entrar no clube com um sentimento perfeito de contribuir, né? Sem esperar nada em troca, fazendo tudo em prol do clube, devem existir. Mas a gente não pode beber só dessa fonte, né? É o que eu penso. Eu tive a sorte ou a característica de contar com esse background forte de Rotary. Mas a gente não pode esperar isso de todo mundo, né? Então eu tenho uma fala que eu sempre repito, que é o seguinte, ó. Motivos não perfeitos ou imperfeitos também servem. É o que eu sempre... A motivação incorreta também serve. Porque o caminho, depois que tu tá dentro, ele vai te largando pro lugar. Então, eu digo que o Rotary precisa mostrar uma vantagem para as pessoas e divulgar isso de maneira muito, mas muito mais intensa do que faz, né? Que eu... Aí as pessoas às vezes ficam, não, mas tu tem que ser rotariano, tu não pode esperar nada em troca. Perfeito, só que a noção do Rotary tem quem está em Rotary, né? Porque a gente vivenciando o caminho, a gente se dá conta do quanto o altruísmo nos faz bem. Mas as pessoas às vezes não sabem daquilo quem está de fora. Então o Rotary precisa mostrar alguma vantagem. Tu vai lá dar o teu dinheiro e o teu tempo, né? O que o Rotary vai me dar em troca? É uma pergunta que ela soa meio engraçada, mas tá tudo bem. Antes eu ficava com dedos um pouco de falar isso, mas hoje eu não fico mais. É assim que tem que ser. Tu vai buscando algo, tá? No passado tu buscava prestígio, tá? Buscava aquela questão da sociedade. Hoje a coisa mudou. Tu precisa dar alguma coisa, né? Aí eu não sei, aí tem N, né? Por aí. As pessoas chegam querendo aquilo ali, mas depois elas estão no meio e se apaixonam, né? E é assim que a gente quer que seja. Pois então, a oportunidade é a fase de agradecimento. Convidamos então a nossa presidente, né, para proceder o agradecimento ao nosso palestrante Guilherme Marim. Se você não tiver condição, o companheiro Chico assume o agradecimento. Em nome da presidente Valéria Blanco, estamos deixando um certificado pela brilhante fala que nos deixou Guilherme Marim a respeito da pergunta: por que é difícil
fazer Rotary em grandes centros. Muito obrigado, Guilherme Marim, e já estamos tocando adiante. Fechando a reunião, a 18ª, hoje, quinta, 23 de novembro de 2023, saudando o pavilhão nacional, pedimos uma salva de palmas e, ao mesmo tempo, tendo o sino, nós encerramos então, essa reunião